Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha... A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Tudo continua na mais perfeita confusão, no Brasil e no mundo. Uma figura, o presidente americano Donald Trump, está conseguindo virar o planeta de pernas para o ar. E não dá para prever quais são as consequências disso. Pode acontecer tudo, inclusive nada. E os Estados Unidos da América do Norte, para quem supostamente o presidente imagina estar trabalhando, pode sair mal dessa aventura de tarifaços do presidente Trump. Aliás, hoje Trump tem um encontro importantíssimo. Ele e o presidente russo Putin se encontram nos Estados Unidos, em território americano, no Alasca, na capital do Alasca, Anchorage, numa base militar enorme dos Estados Unidos. O encontro em território americano entre um presidente da Rússia e o presidente dos Estados Unidos objetiva resolver o problema da Ucrânia, que não está lá. A impressão que se tem é que os dois se reúnem numa tentativa de paz na Ucrânia. Mas não é só paz. Essa paz tem um
custo para os ucranianos que foram invadidos pelos russos. Seriam escolhidos territórios ucranianos, fala-se em troca de territórios entre russos e ucranianos. Eu não sei que territórios russos entrariam nessa troca. Possivelmente, que territórios sobrariam para Moscou. Além disso, né, esse encontro está sendo feito sob extrema vigilância dos países europeus e da própria Ucrânia, que não foram convidados. No último dia, ontem, foram consultados por telefone, ontem, anteontem, e o relato sobre esses telefonemas foi do presidente Trump, de que foi tudo maravilhoso. Por que os europeus querem participar e por que a Ucrânia? A Ucrânia, é óbvio, está se discutindo território ucraniano e a invasão que o país sofre da Rússia. A Europa sente-se ameaçada pela Rússia. Acha que essa presença militar russa na Ucrânia tem a ver com planos futuros de crescimento do Império Russo. Então, tanto é que países como a Polônia, a Suécia, a Finlândia, a Lituânia, a Letônia reforçaram as suas áreas militares, são próximos, mais próximos da Rússia, porque eles imaginam, e a história mostra isso, que talvez a Rússia tente reeditar a sua presença nesses territórios. Putin certamente compactua da versão de que o Império Russo é muito maior que a Rússia de hoje, né, que é o maior país do mundo. A Rússia é o maior país do mundo. Então, vamos ver quais serão os resultados. Não se sabe. É uma reunião rapidamente marcada, então os preparativos não devem ser muito detalhados. Normalmente, quando dois presidentes de dois países significativos como Estados Unidos e Rússia se encontram, a diplomacia, os órgãos que cuidam das relações exteriores já praticamente prepararam tudo. Eles apenas mostram, simbolizam o que já está acertado. Isso é feito com tempo, devagarzinho, com detalhes e tal. Agora não. É uma reunião expressa. O presidente americano tem pressa de cumprir uma promessa que lhe está sendo cobrada de campanha, de que ele resolveria rapidamente. Ele dizia, em um dia, a guerra na Ucrânia. Está difícil. Aparentemente, Putin tem dito uma coisa a ele nas ligações telefônicas e feito outra. Quer dizer, tem driblado o presidente americano, ele já percebeu isso, mas ainda acha, pelo encontro, parece que ele ainda acha que a figura do russo é confiável, o que realmente não condiz com a realidade. Então vamos esperar esse encontro, repito, em Anchorage, nas proximidades de Anchorage, numa grande base militar americana. Os americanos mantêm essa base enorme porque ela visa proteger os Estados Unidos depois da Guerra Fria da própria Rússia. Eu já repeti isso, a Rússia é vizinha do Alasca. Tem um canal de Bering, de 45 quilômetros, que separa a Rússia do Alasca. Então, Rússia e Estados Unidos são países vizinhos. E era preciso proteger essa área das Américas de uma possível invasão russa, isso durante
a Guerra Fria. Então, tem lá uma forte presença militar americana que hoje também serve para olhar a China. Essa base é importante. Então, você vê que tem um caráter de um monte de simbologias, o encontro entre esses dois líderes numa base americana no Alasca, que foi um território russo comprado ainda no Império Russo pelos Estados Unidos. Simplesmente o czar da Rússia vendeu o Alasca. Deve fazer parte dos pesadelos do Putin. O Putin, aliás, alguns anos depois da venda, a Rússia protestou, achou que foi enganada na venda, enfim. Criou-se um movimento para a tentativa de recolher novamente o Alasca ao território russo, o que não aconteceu nem vai acontecer. Aliás, fala-se até num acordo entre Estados Unidos e Rússia para que a Rússia possa explorar minerais preciosos dentro do Alasca. Eu acho que isso é um boato, porque fica difícil imaginar essa presença russa num território estrategicamente importante dos Estados Unidos. Mas está aí num noticiário. Tem gente que lembrou desse encontro, eu acho que é muito diferente, da reunião de Yalta no fim da Segunda Guerra Mundial. Yalta, no Mar Negro, reuniu Stalin, que era o ditador russo, Churchill, primeiro-ministro dos Estados Unidos, e o presidente Roosevelt. E o que eles fizeram? Já sabedores de que a guerra estava ganha, eles dividiram o planeta. Foi isso. Você fica com isso, a Alemanha nós vamos dividir em dois, Berlim vai ser a capital, o acesso vai ser... Dividiram o mundo, né, digamos, em zonas de influência. Aqui é meu quintal, ali é seu. E isso, claro, os tempos foram mexendo com isso, mas a reunião de Yalta teve esse sentido. Eu acho um exagero, a reunião de Yalta teve um significado mundial. Tem gente que acha que essa questão da Ucrânia tem um amplo sentido europeu, pelo menos, né? Do que se imagina que seja uma ameaça russa ao restante da Europa, especialmente os países próximos ao lado leste da Europa, que são lá a Polônia, a República Tcheca, a República, enfim, todos aqueles países, Finlândia, Suécia, Noruega, etc., etc. Bom, vamos ver o que vai acontecer, feita essa divagação sobre esse encontro importantíssimo. Bom, aí, falando em presidente Trump, ele voltou a falar do Brasil ontem. Quer dizer, quando ele volta a falar, você tem uma confirmação de que as coisas estão difíceis, se não impossíveis, em termos de negociação entre Brasil e Rússia. Por quê? Os outros países que tiveram ou têm problema com a Rússia estão negociando ou podem negociar porque a questão colocada com os Estados Unidos, não com a Rússia, a questão colocada é meramente comercial, econômica. Taxa para cá, taxa para lá, vantagem aqui, sobe e desce. No Brasil, o Trump tem uma questão que é a primeira, colocada naquela primeira carta dele, aquele primeiro comunicado, né, que é a questão Bolsonaro. Ele usa todo o poder americano para tentar salvaguardar um amigo pessoal, que ele diz que é um homem que ele sabe que é honesto, que ele quer preservar das garras da justiça, garras entre aspas, da justiça brasileira, que está sendo
colocada politicamente ação para destruir Bolsonaro, e ele então coloca isso como uma premissa para a discussão com o Brasil. É esse o fato, é uma premissa. E o Brasil não pode abrir mão, não pode destruir a sua soberania, a soberania do judiciário, e dizer, olha, judiciário, olha, STF, vamos abrir mão, vamos liberar todo o pessoal acusado de golpe, não vamos julgar, para resolver o nosso problema internacional com o presidente Trump. Claro que não vai ter isso, e, além disso, o Lula está faturando esse quadro. Ele aparece, ontem voltou a falar em soberania, conosco ninguém podosco, não vou me submeter, o presidente, nós, essa coisa nacionalista que infla também a candidatura dele à reeleição no ano que vem. E para os bolsonaristas é bom também, porque agitou de tal maneira, coloca em xeque, né, as ações da justiça e do executivo brasileiro no sentido do que está acontecendo com o Bolsonaro e bolsonaristas. Entre mentes, no Congresso também tem um big role, né? O presidente da Câmara, Mota, muda de posição, ele que era todo luz e amor, volta. É luz e amor, não é paz e amor, luz e amor. Ele volta à agressividade, falou firme, não adianta. Ele, nesse episódio que sentaram-se à cadeira dele, ele realmente perdeu. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, tem uma foto aqui, tá vendo? Essa foto na Folha de São Paulo, essa aqui. Coreia do Sul busca perdoar Japão 80 anos depois, sem esquecer do passado colonial. A Coreia do Sul, hoje Coreia do Sul só, mas a Coreia foi submetida a um processo colonial crudelíssimo pelo Japão. Prostituição forçada de mulheres coreanas, coisas do arco da velha. Então, a Coreia tem dificuldades de relação, dificuldades impostas pela história de relação com o Japão. Então, deixa eu ver o texto. A exposição permanente do Museu Independence Hall da Coreia se dedica à história do país com foco no período colonial japonês. Está aqui essa colocação. Tem a eleição do Milton Ratum para a Academia Brasileira de Letras. Um amazonense, né, um homem da Amazônia, a literatura brasileiríssima. Finalmente um escritor na Academia Brasileira de Letras. Parabéns. Estava esperando que logo levassem um jogador de futebol, porque já levaram cantor, compositor, que mais? Artistas. Agora, finalmente, um escritor para a Academia Brasileira. General já teve na Academia Brasileira de Letras e tudo isso. Autor de Dois Irmãos e Cinzas do Norte, Manauara ocupará a cadeira 6 da Academia Brasileira de Letras. Milton Ratum, parabéns a ele, uma escolha perfeita, uma figura que representa, é o primeiro amazonense na Academia Brasileira de Letras e o retorno da escolha de um escritor. Afinal, a Academia Brasileira de Letras não pode nada contra os artistas, mas não é o palco deles, né? É um palco da literatura,
se bem que música também, a cultura tem essas desculpas, mas você imagina que literatos, quem escreva, esteja... Olha, tem até jornalista, a Mira Leitão está lá, ela é uma ótima jornalista e tudo, mas escreveu livros sobre economia, coisas que podem ser profundas hoje, fugazes perante o tempo. Então, a academia, com essas coisas... deu uma auto... Em vez de crescer, ela decresceu. Mas retoma um caminho aparentemente correto com a escolha de Milton Ratum. Aqui tem uma coisa do caso Ultrafarma. Continuam presos, né, aquele fiscal, cujo nome eu não sei, nem me interessa, da Secretaria da Fazenda, mas continuam presos. Como é que é? Continuam presos o Sidney Oliveira, da Ultrafarma, e também o diretor do... Como é o nome da loja? Fast Shop. Vende rádio, televisão, geladeira, telefone, etc. Eu não sei se a publicidade da Ultrafarma está presente no ar, na televisão. Eu não ouvi esses dias, não, com o Sidney Oliveira. Ele é o garoto propaganda da própria marca. Eu acho que a gente tem que esperar as conclusões da justiça para tomar uma posição em relação ao que acontece com eles, porque são dois homens com histórico empresarial muito interessante. Você não pode linchar, né, quem dá emprego. Enfim, a Ultrafarma criou, no caso, uma marca importante, e não foi à toa, vende remédios baratos, tem toda uma história de relação com São Paulo, com o país. Você não pode linchar o Sidney Oliveira assim, precisa ver exatamente... Aliás, nenhuma pessoa tem que ser justiça, tem que ser feita corretamente de acordo com a lei vigente. Não pode inventar, né? A Folha diz o seguinte: a revelação de um esquema de corrupção na Secretaria da Fazenda de São Paulo deu nova munição à oposição de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O governador não fez comentários sobre o tema e tenta se distanciar de críticas recebidas por sua reação ao tarifaço. Isso é um rádio ligado aqui que daqui a pouco faz uns barulhos. Eu falei do governador, ele parece que protestou. Aí, quer dizer, essa história é na Secretaria da Fazenda de São Paulo, o ICMS. Essa história ameaça bater no governador, né? Como ele pinta ser candidato a presidente da República ou à reeleição, as coisas vão bater nele, e tem a ver, é a Secretaria da Fazenda do governo dele. Olha o editorial da Folha: mais remédios contra as fraudes fiscais, sob investigação que envolve servidores da Fazenda Paulista e as varejistas Ultrafarma e Fast Shop, é boa oportunidade para ampliar mecanismos de controle e transparência em prol da arrecadação pública. Hoje tem matérias, reportagens grandes e que aprofundam esse tema do que está acontecendo com a Fast Shop e Ultrafarma. Dizem, a imprensa tem publicado, que não são meras, não são essas duas só, e nem não é só esse fiscal. Bom, deixa eu ver aqui. Mota diz que pode pautar medidas para proteger deputados de exageros. Ele tem que fazer uma média com os deputados, ele não está bem, que é o seguinte: querem que volte um dispositivo que obriga, antes de um deputado ser investigado, essa investigação ser autorizada pelo Congresso. Aí, gente, vai baixar de novo a impunidade.
já vimos essa experiência. A Folha faz uma especulação aqui, mas importante. Pedido de vista teria impacto restrito para Bolsonaro, dizem especialistas. Seu pedido de vista pode atrasar, pelo menos em 90 dias, o processo. Dizem que o ministro Fux prepara-se para pedir vista. Medida durante julgamento no STF poderia arrastar prisão domiciliar do ex-presidente e ter repercussão política, mas prazo da corte para devolver caso limita reviravoltas. Mas 90 dias, né, já pode jogar até para 2026. Tem uma reportagem grande aqui abordando aquele assunto que nós acabamos de nos referir, caso Ultrafarma amplia a lista de desgastes de Tarcísio diante da desconfiança bolsonarista. Maior caso de pagamentos de propina sob sua gestão, pressiona governador e dá espaço à ofensiva da oposição na Assembleia de São Paulo. Deixa eu ver. Ministério Público de São Paulo dribla a lei e cita proteção de dados para omitir passivo a promotores e procuradores. Uai, a gente não está procurando transparência? Que história é essa? Valor estimado que o Ministério Público de São Paulo tem de passivo a pagar a membros ativos e inativos. 6 bilhões. 4 bilhões, valor aproximado do orçamento para a Promotoria Paulista em 2025, segundo a Lei Orçamentária Anual do Estado. Pessoal, o funcionário público acaba se protegendo. Olha aqui, outra coisa, essa é revoltante, viu? Nossa, ministros do TST têm carro de luxo e penduricalhos que custam R$176 mil por mês. Corte diz que decisões sobre pagamentos de auxílios e indenizações seguem critérios estabelecidos em lei e aprovados pelo CNJ. Tem critérios que vêm do inferno também, né? O que passaram pelo inferno. Os critérios não me convencem. Ai, TST, vamos trabalhar. Prestes a ganharem uma sala VIP com recursos públicos do aeroporto de Brasília, a maioria dos ministros do TST recebeu em um único mês R$166.500 apenas em valores de auxílios, como verbas para moradia, alimentação e ajuda de custo. Com o seu dinheiro. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Esse pessoal que julga, viu? Julga. Eles mesmos não se julgam. Olha no espelho, ministro. O governo tenta blindar plano contra tarifaço no Congresso a fim de evitar custo maior. Será que o governo agiu bem? Dois caras, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, criaram, tudo indica, né, esse tarifaço, esse rolo dos Estados Unidos sobre o Brasil. Estavam lá nos Estados Unidos para isso. Será que a nossa representação nos Estados Unidos, a nossa embaixada não se mexeu? Não percebeu esses movimentos contra o Brasil? Não, os diplomatas não conversam. Estranho, viu? Então, a tremenda embaixada nos Estados Unidos, caríssima, e aí, de repente, acontece tudo, dois homens, né? Um deputado, e aí, de repente, vem essa chuva de problemas. Será que eu coloco uma interrogação diante da nossa representação diplomática em Washington?
Aí o Trump, né? Brasil é parceiro horrível, diz Trump. Lula responde que país não vai andar de joelhos. A população e os desempregados que vão ficar de joelhos. O presidente dos Estados Unidos afirma que execução política de Bolsonaro está em curso e que a aproximação comercial com a China não preocupa. Claro que preocupa, e essas pequenas falas, mais pesadas, de Trump mostram o seguinte: o problema com o Brasil não é econômico, pode ser econômico também, é um problema político, tem a ver com as posições à esquerda do Brasil, com a aproximação da China, com o BRICS, com a moeda americana que querem criar, enfim, posições que o Brasil foi assumindo, especialmente nos governos do PT, e que preocupam, irritam os Estados Unidos. Deixa eu ver. Com foco online, Ultrafarma incomoda poucos líderes do varejo farmacêutico. Dizem que ela é um grande anunciante, só para te dar os lugares. Ela está em 8º lugar como anunciante, a Ultrafarma. A primeira é a EMS, depois Unilever. Ultrafarma, mas na frente da Sky e da Claro, como anunciante. Depois, vendas do varejo farmacêutico, da Ultrafarma, números do varejo farmacêutico. Aí tem o faturamento das maiores redes de farmácias. A Ultrafarma, deixa eu ver, a maior é a Raia Drogasil, depois vem a São Paulo e Pacheco, depois a Pague Menos, Drogaria São João e Panvel. Então, nem a Ultrafarma nem está, ao contrário do que se pensa, nessas grandes vendedoras, né? Tem uma... Não acredito, estamos no final do programa. Tinha coisas bastantes para apresentar, bastante, enfim, aquele crime, o sujeito... Um carro de lixo estava manobrando, você tira um revólver e mata um gari. Uma coisa não dá para acreditar. O ex-presidente do Peru é preso. Brasil tem maior queda de emissão de visto para os Estados Unidos no governo Trump. Israel aplica ataques aéreos e terrestres e derruba casas em ofensiva na cidade de Gaza. Agora o Israel está sendo acusado, o ministro diz que quer criar de novo uma construção de casas na Cisjordânia, que divide a Cisjordânia. Israel está avançando. Israel não, esse governo Netanyahu está avançando demasiadamente, avançando no mau sentido. Quem tomou café conosco? Giovanni Cordeiro, Jupira Cruz, Davi Júlio, Silvia Paulo, Aparecida Vargas, Zenaide Helera, Márcio Amorim, Otobone Oliveira, Vicente Aparecido, Elis Soares, Marcos Bonilha, Rick Castro, Alida Campos, Merilane, Patrícia Peixoto de Santos, Ana Clara de Birigui, Messias Costa de Euclides da Cunha e José Vital de São Paulo. Pessoal, tenham um bom fim de semana. Vamos torcer por esse país que tem tudo para ser um grande país, que a gente usufrua da democracia e da grandeza econômica potencial que nós temos. Vamos pensar nisso. Talvez voltando melhor, sempre desembocando na frase: é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.